This morning, the entertainment world is mourning the death of Soul Train creator and host Don Cornelius. Cornelius was found shot dead in his home in Los Angeles early Wednesday morning. The LA County coroner is calling it a suicide. Don Cornelius foi o lendário criador do programa musical de sucesso Soul Train. Com sua voz profunda e atitude despojada, Cornelius era um apresentador popular e atraía milhões de espectadores toda semana. O Don não tinha igual. O Don Cornelius foi um cara e tanto. Ele virou um ícone do entretenimento. O programa Soul Train tornou-se o primeiro canal de exposição na televisão americana para dançarinos e músicos negros e redefiniu os conceitos de dança, moda e música. Don Cornelius popularizou a música negra. O Don iniciou um movimento incrível. Não tinha ninguém apresentando um programa musical daqueles, com dança e música predominantemente afro-americana. Ele quis criar um veículo para que a música negra tivesse destaque. O Soul Train mudou a face da música. Todo mundo que era alguém queria aparecer no programa. Mas em 1º de fevereiro de 2012, Don Cornelius foi encontrado morto em sua casa em Beverly Hills. No mundo inteiro, encontros espontâneos de fãs da Soul Music celebraram a vida do herói americano no estilo Soul Train. Agora, o médico legista Michael Hunter irá examinar de perto a morte de um ícone que inspirou gerações. Pela minha experiência, não é apenas um fator que leva ao suicídio, mas várias questões complexas que culminam com o gatilho. O Don Cornelius teve uma carreira lucrativa e de sucesso. Ele tinha um programa, ganhador de diversos prêmios. Ele morava em Beverly Hills e ele se matou. Eu tenho que entender, a partir da autópsia dele, o que o levou a fazer isso. Autópsia de famosos. Don Cornelius. O Dr. Michael Hunter é um médico legista mundialmente famoso. Ele realizou mais de 4.000 autópsias com o objetivo de entender a causa da morte. Hoje ele é o principal médico legista de uma das maiores cidades dos Estados Unidos. O destaque da autópsia do Don Cornelius é que ele possuía um único ferimento de bala na têmpora direita. Havia fuligem em torno do ferimento e isso indica que o tiro foi a queima-roupa. Também foi encontrada uma arma na mão direita dele. Pelas evidências do relatório da autópsia, eu não tenho dúvida de que o Don Cornelius cometeu suicídio. Mas a questão é, por quê? 31 de janeiro de 2012, Beverly Hills, Califórnia. Um dia antes da morte. Don Cornelius, de 75 anos, está em sua casa em Mulholland Drive, assistindo televisão. Agora, 4 anos depois de vender a franquia milionária do programa musical de sucesso Soul Train, Don vive uma vida tranquila. Uma empregada vinha vê-lo todo dia e ela cuidava da casa. O corpo do Don refletia bem a idade dele. Eu vejo algumas cicatrizes antigas, fraturas recuperadas, e ele era um pouco obeso. Ele também sofria de um ligeiro espessamento nos vasos sanguíneos do coração, mas isso não era um grande problema. Eu também notei que o Don tinha hiperplasia nodular da próstata, que é um aumento desta glândula muito comum em homens dessa idade. O que acontece é que ela causa uma vontade muito desconfortável de urinar. Pode causar um certo incômodo, mas nada mais do que isso. Nascido em 27 de setembro de 1936, Don Cornelius cresceu na região sul de Chicago. Ele serviu como fuzileiro naval na Coreia, depois trabalhou como vendedor e policial em sua cidade natal. Mas seu sonho era ser DJ em uma das rádios de música negra mais vibrantes da cidade. Chicago tinha um cenário musical crescente. Era uma capital da música, principalmente para música negra. Tinha blues, tinha várias coisas. O Don cresceu adorando soul music e querendo ser DJ ou apresentador. Em 1966, aos 30 anos, Don teve sorte. O dono da estação de rádio ouviu a voz do Don e ela era fenomenal. Tão rica e potente que ele disse, você tem que trabalhar no rádio. Então puseram um Don para apresentar notícias. Don Cornelius passou de leitor de notícias a repórter. E com o crescimento do movimento pelos direitos civis, Don se tornou o agente da emissora para cobrir, das manifestações de 1967 ao assassinato do Dr. Martin Luther King e as revoltas consequentes.
Em função de seu sucesso, ele passou à televisão em 1968. Why do you feel Jesse Jackson is our most effective leader? Mas o grande amor de Don ainda era a soul music, e ele convenceu os chefes de uma emissora de televisão de Chicago a ceder um horário para um programa musical direcionado a jovens afro-americanos que Don produziria com um orçamento pessoal de $400. Em agosto de 1970 surgiu uma lenda, o Soul Train. Dançarinos jovens e modernos tornaram-se embaixadores globais da cultura e do estilo negro, e o sucesso foi instantâneo. Bow-Legged Lou era parte do conjunto de R&B e hip-hop de enorme sucesso Full Force, que se apresentou diversas vezes no programa. Eles alcançaram a fama com sua energia e suas apresentações dramáticas. Ele mudou e revolucionou os programas musicais de variedades. O Don Cornelius criou um veículo que nunca foi visto antes, feito especialmente para afro-americanos. Naquela época, não existia um programa afro-americano de sucesso. Ele queria que o mundo visse aquilo. Foi uma revelação, um choque. Foi tipo, nossa, olha isso. O Soul Train foi, sem dúvida, uma grande forma de popularizar músicas. Era o melhor veículo, porque se você aparecesse no Soul Train, virava sucesso. Durante 35 anos e mais de 1000 episódios, o Soul Train contou com apresentações icônicas das maiores estrelas do soul, R&B e hip-hop, incluindo James Brown, Aretha Franklin, Stevie Wonder e Diana Ross. E Don era o elemento principal. O Don era um apresentador incrível. Ele foi a melhor coisa que já aconteceu para a música negra. O Don Cornelius transformou a cultura negra num produto. E fez dela uma coisa que todos podiam desfrutar. Para alguns brancos, foi a primeira vez que eles tiveram acesso à cultura negra. O Soul Train foi um sucesso nos Estados Unidos. Na época de sua morte em 2012, Don Cornelius havia acumulado uma fortuna multimilionária com o programa. Então, por que Don, o cérebro por trás de um dos programas musicais mais importantes e de maior sucesso da história, tirou a própria vida de forma tão violenta? O Don tinha uma série de problemas de saúde associados à idade, mas eu não encontrei nada que fosse realmente muito preocupante. Apenas o fato de que ele possuía um problema pulmonar chamado enfisema. Isso sim é uma condição que requer um acompanhamento maior de um médico. 26 de janeiro de 2012, Century City. 5 dias antes de sua morte, Don visita sua médica. Após a consulta, ele encontra uma velha amiga, a cantora de R&B, Karen White. Eu tinha cantado no Soul Train muitas vezes, mas fazia uns 10 anos que eu não via ele. Ele estava ótimo, todo estiloso, de terno e botas. A gente conversou por meia hora, lembrando dos velhos tempos e falando da indústria musical. Não dava para ver que ele estava doente. Ele parecia até um cara jovem. Ele estava bem demais. Apesar do enfisema demandar acompanhamento, ele não era crítico. Ele podia até ter um pouco de falta de ar, algum cansaço, mas isso não seria motivo suficiente para alguém se matar. Provavelmente isso era uma consequência de longo tempo fumando. Mas não eram apenas cigarros que Don costumava fumar. Ele também fumava maconha nas festas depois do Soul Train. E as festas após o programa eram lendárias. O Don garantia que tivesse muito álcool e maconha e, é claro, muitas mulheres bonitas. Essas festas era como ele recompensava os dançarinos, a equipe e todo mundo que trabalhava com ele. As festas do Soul Train, ai meu Deus, eram inacreditáveis. Um monte de mulher bonita e muita dança, muita música e celebridades. Era o movimento da contracultura. Era sexo, drogas e soul music. E além da maconha, a cocaína também estava presente. Usar drogas era uma coisa muito popular. O Don tinha sucesso, tinha dinheiro e também participava disso, como todo mundo. Eu soube que ele adorava cocaína da melhor qualidade. E ele se empenhava para conseguir a melhor cocaína possível. E havia boatos de que o Don também gostava de crack.
Os dias intensos de festa do Soul Train se foram, mas será que Don ainda mantinha seus velhos hábitos? Pode até parecer estranho alguém da idade do Don usar cocaína. Mas essa é uma droga viciante e não é incomum ver usuários de 70 anos e até mesmo de 80 anos. O relatório toxicológico mostra que o legista pediu um exame de sangue para a cocaína, para identificar se ela teria algum papel no suicídio. O uso crônico de cocaína pode levar a uma condição instável chamada psicose. Psicose é uma inabilidade de processar o ambiente. A pessoa começa a ver coisas, pode ter alucinações sonoras. Basicamente, ela se desliga da realidade. Se o Don estivesse passando por um surto psicótico, as reações dele não seriam coerentes com o meio. O suicídio é uma das causas mais comuns de morte prematura de pessoas com psicose. Será que foi por isso que o Don se matou? Até agora eu descobri que o Don tinha um problema cardíaco moderado e um problema na próstata associados com idade avançada. Eu também sei que foi realizado um teste para cocaína. E se ela estava presente no sangue no momento da morte, isso pode levantar a hipótese de um surto psicótico induzido por drogas. Analisando o exame toxicológico, eu vi que não foi identificada cocaína em nenhuma das amostras biológicas do Don. E nós também sabemos que ele não estava em nenhuma terapia para vício em drogas. Então podemos eliminar a psicose causada por drogas como possível causa do suicídio. Meia-noite, 1º de fevereiro de 2012, Beverly Hills, Califórnia. 3 horas antes da morte. Nas primeiras horas da madrugada, Don está em casa e não consegue dormir. Ele está inquieto e anda pela casa. Mas esta não é a primeira vez que Don tem perturbações mentais. Na verdade, ele vem sofrendo com isso há anos. Em 1980, estúdios do Soul Train, Los Angeles. 10 anos após sua estreia, o programa revolucionário de Don Cornelius alcançou popularidade e influência mundiais. O Don Cornelius era um cara estiloso. Ele tinha aquele afro característico que todo mundo amava e ele era muito elegante. Aquela imagem exterior do Don era importante para o negócio e para a marca do Soul Train. Era isso que as pessoas conheciam e era o que a marca representava. Ele era, para todos os efeitos, o Senhor Soul Train. Mas por trás de uma fachada serena, havia um homem rígido e obstinado, cujas manifestações em geral chocavam as pessoas próximas. Ele era o chefe supremo. Se ele não gostava de alguma coisa, ele mandava repetir. Ele não era de brincadeiras. O Don Cornelius não gostava dessas coisas. Ele era um homem sério e o objetivo dele era tornar o Soul Train um sucesso. Ele sabia o que queria e como conseguir. Ele pressionava muito a equipe. O programa tinha que estar sempre perfeito. O Don era muito poderoso. Tudo tinha que sair do jeito dele. Não é assim, cara. Pode sair daí. Sai já do palco. Vem, preenche esse espaço aqui. O Don Cornelius criou o Soul Train do zero. Era como o filho dele. Para ele ter o controle total da coisa é a chave do sucesso. Mesmo seu filho mais velho, Tony, que trabalhava no Soul Train, não recebia tratamento especial. Corta, corta, corta! O Don gritava com o filho na frente da equipe toda. E aí, qual é o problema, Tony? Não consegue fazer nada direito? Ninguém estava a salvo da fúria dele, nem mesmo a família. Não vai acontecer de novo, tá? Não vai mesmo. Você é meu filho, pelo amor de Deus. Tornou-se óbvio que Don não era apenas perfeccionista. Havia algo mais sério acontecendo. Os problemas começaram muito cedo. Lá para o fim dos anos 70, ele tinha dores de cabeça muito fortes. O Don Cornelius estava sentindo uma dor crônica muito séria. E isso ampliava os sentidos dele. Fazia ele se sentir mais vulnerável, mais sensível, mais agitado. A paciência dele acabava ficando cada vez mais curta por causa da dor. E principalmente a raiva ficava mais intensa. Eu falei isso, já faz 15 minutos. Essas dores de cabeça continuavam sem parar. E no começo ele nem deu muita atenção para isso, mas no fim descobriram que o Don tinha um problema. No relatório da autópsia, está indicado que existem múltiplos grampos cirúrgicos na base do cérebro. E isso é comum em quem passou por uma cirurgia extensa no cérebro.
Outono de 1982, 30 anos antes da morte. Os médicos de Don diagnosticam um grave problema de saúde. Descobriram que ele possuía malformação arteriovenosa, ou MAV, que é um emaranhado anormal de vasos sanguíneos conectando artérias e veias. Ao longo do tempo, esses vasos vão se expandir por conta da pressão sanguínea. Quando a parede do vaso fica mais fina, o sangue pode vazar no tecido cerebral, lesionando o cérebro. Os sintomas desta doença incluem tontura e dores de cabeça intensas. Uma malformação arteriovenosa é um problema extremamente raro e, se não for tratado, pode até se tornar fatal. Então, Don decidiu fazer uma cirurgia. Ele passou por uma craniotomia para resolver o problema. Esse é um procedimento cirúrgico radical em que se retira uma parte do crânio para expor o cérebro. O conjunto de vasos anormais é localizado. O acesso a eles é vedado cirurgicamente e a MAV é removida. Depois disso, o pedaço do crânio é recolocado. Os vasos não se regeneram. E se foram completamente removidos, o Don não deve ter tido complicações após a cirurgia. Acreditando que suas dores de cabeça e variações no humor foram contidas, Don voltou a trabalhar no Soul Train. 1991, estúdios do Soul Train. Com a incrível popularização do rap e do hip hop, Don chamou grandes artistas ao palco do Soul Train, como Snoop Dogg e Will Smith, do Maluco no Pedaço, que trouxeram um clima contemporâneo ao programa. O controle de Don sobre o Soul Train continuou tão forte quanto antes. Mas apesar da cirurgia, seu comportamento volátil tornou-se ainda pior. Corta, corta, corta! Podem parar com isso! Corta! Letícia, você não tem jeito mesmo. Pega suas coisas e cai fora do meu estúdio. Vai logo! Tudo de novo! O jornalista Lee Bailey se lembra das explosões de Don. Teve ocasiões em que a gente brigou. Se eu escrevesse algo sobre o Soul Train e ele não gostasse, ele ficava tão bravo que logo estava no telefone acabando comigo. Don se irritava com facilidade, mas não falava sobre seus problemas. Ele era bem orgulhoso, não importa o quanto você fosse íntimo. Ele nunca se abria. Não dava para saber o que ele pensava. Pro resto do mundo, o Don ainda tentava passar aquela imagem confiável. O Don devia achar que admitir um sofrimento ou uma dor era um sinal de fraqueza. Ele era uma pessoa que valorizava o poder, que valorizava a sua habilidade de controlar como os outros o viam. Sem dúvida, ele se sentia obrigado a preservar aquela identidade que era importante para ele. Mas o que continua tornando o comportamento de Don tão volátil? Outra coisa que eu percebi no exame toxicológico é que havia valproato de sódio no organismo do Don. Esse é um remédio utilizado para enxaqueca, mas também pode ser usado para o chamado transtorno bipolar. A causa exata desse transtorno não é conhecida, mas desconfia-se que seja um desequilíbrio de químicos no cérebro, como a serotonina e a dopamina, que causa o problema. O transtorno bipolar trata de dois estados opostos. Um é a mania, em que você fica muito agitado e dorme muito pouco. E o outro é o extremo oposto, em que você se sente muito cansado e depressivo, nada vale a pena, e você se sente desamparado. Durante esses episódios, a capacidade para decidir é prejudicada. É possível que o transtorno bipolar seja um segredo que Don se esforçou para esconder durante toda a sua vida. Pela personalidade dele, ele podia ser o seu melhor amigo ou o seu pior inimigo. As variações de humor do Don ficaram tão intensas e evidentes que as pessoas começaram a dizer que talvez ele fosse bipolar. Considerando que o Don era irritadiço, irracional e tinha problemas de julgamento, dá para entender por que achavam que ele era bipolar. Junho de 1993. Estúdios do Soul Train, Los Angeles. Após 22 temporadas no comando, Don Cornelius aposentou-se como apresentador aos 56 anos. O Don se aposentou por problemas de saúde. Ele já não era, assim, tão rápido de corpo e tão rápido de mente como ele era antes. Ele manteve-se na franquia, continuando como produtor executivo e trouxe apresentadores mais jovens para liderar o programa. Quando o Don Cornelius decidiu se aposentar e trazer um pessoal bem mais jovem,
Foi a época em que o Soul Train estava perdendo o brilho. Eu acho, pessoalmente, que o Don podia continuar apresentando o programa até os 100 anos. Todos os apresentadores que ele escolheu eram bons, mas faltava uma certa seriedade. Eles não eram o suficiente. É claro que é impossível encontrar alguém igual a ele porque ele era único. Mas eu ainda culpo ele por não tentar achar alguém com aquele algo mais. Isso afetou o programa negativamente. O lendário Don Cornelius não estava lá. Não era a mesma coisa. Antes de alcançar a fama, Don casou-se com sua paixão de infância, Dolores Harrison. Eles tiveram 2 filhos juntos e se divorciaram ainda jovens. Mas 8 anos após se aposentar do Soul Train, aos 65 anos, ele se casou novamente com a modelo russa Victoria Ávila, muitos anos mais nova. A Victoria era meio que uma esposa troféu. Ele era um homem bonito, de sucesso, então as mulheres chegavam até ele. Ele era o Sr. Soul Train, não dava para ser melhor do que isso. Ele podia ter a mulher que ele quisesse. Mas nos primeiros anos de casamento, o temperamento volátil de Don tornou-se um grande problema. Pessoas com transtorno bipolar têm uma dificuldade para manter amizades ou qualquer relacionamento. Porque conseguir se conectar com alguém durante um episódio bipolar é bem difícil. O segundo casamento foi muito instável. Teve brigas que não eram brigas normais. De fato, não era um relacionamento saudável. Havia muito conflito. O casamento já estava tendo problemas. E depois acabou se tornando abusivo. Em dezembro de 2008, a situação chegou ao limite. Ela foi acusada de usar spray de pimenta nele. E ele foi acusado de ameaçar a esposa com uma arma. Don parece estar cada vez mais perdendo o controle de sua sanidade mental. O transtorno bipolar é associado com um aumento na incidência de suicídios. Será que foi isso que levou o Don a se matar? A casa estava caindo para o Don. Parecia que nada dava certo. E ele estava ficando desesperado. Ele foi acusado de violência doméstica. Victoria entrou com um pedido de divórcio e iniciou-se uma amarga disputa. O Don se sentiu humilhado. Ele era uma figura muito importante na comunidade negra. Saiam da minha frente! E ele sentiu que um lado ruim dele estava sendo exposto, o que o incomodou muito. A mulher com quem ele se casou e com quem ele achava que ia viver o resto da vida dele estava, para todos os efeitos, derrubando tudo que ele tinha construído. Ele ficou muito deprimido. E ele se sentiu um fracasso. O Don estava consciente da própria reputação. Então, quando ele foi condenado por violência doméstica, foi um golpe arrasador. A reputação dele foi manchada. E isso, com certeza, fez ele sentir que não era capaz de sustentar aquela identidade controladora que sempre foi importante para ele. O transtorno bipolar pode ter a ver com o humor instável do Don e a irritabilidade. Porém, na época da morte, o valproato de sódio que ele tomou teria atenuado os sintomas e equilibrado o humor dele. Então eu não acredito que o transtorno bipolar explique esse comportamento ou o suicídio. 2 da manhã, 1º de fevereiro de 2012, Beverly Hills. Don Cornelius tem menos de 2 horas de vida. Ainda acordado, ele assiste televisão sozinho. Faz 2 anos desde o divórcio de sua esposa russa e sua sentença de 36 meses em liberdade condicional por atacá-la termina em algumas semanas. Mas algo sério o perturba. 3 da manhã, Don telefona para seu filho Tony. Oi, Tony.
Segundo a declaração de Tony para a polícia, Don disse coisas preocupantes. Tá feliz, Tony? Eu não sei quanto tempo eu vou aguentar. Não venha, Tony. Sentindo que há algo muito errado, Tony diz que irá direto para a casa do pai, uma viagem de meia hora. Don avisa que a porta dos fundos estará destrancada. Em algum momento, nesses 30 minutos seguintes, Don tira a própria vida. Três e meia da manhã. Tony chega à casa do pai. This just coming into CNN, we're getting word that former Soul Train host Don Cornelius has died, apparently from a gunshot wound. No momento que eu soube que ele se matou, eu fiquei arrasado e comecei a chorar. Eu adorava esse cara. E ele era um homem incrível. Eu me sentia muito orgulhoso de poder dizer que o grande Don Cornelius era um dos meus amigos mais próximos. Eu fiquei chocada quando eu soube da morte. Eu não fazia ideia de que ele estava tão mal. Eu fiquei perdida. E eu me lembro de pensar que você nunca sabe pelo que a pessoa está passando, mesmo que ela tenha dinheiro, seja rica. Eu queria poder ter dito ou feito alguma coisa. Eu acho que ninguém fazia ideia de que ele estava num estado mental e físico tão ruim. Ele devia estar passando por algo extremamente profundo. E não aguentou mais continuar lidando com aquilo. Após a morte de Don, amigos tristes e arrasados prestaram homenagem ao padrinho da música negra. To Don, we say thanks for being a conductor of the Soul Train and laying the tracks. E o fato de Don ter tirado a própria vida foi encarado com surpresa pela comunidade. As pessoas ficaram chocadas, principalmente por todo o sucesso dele com o que aconteceu e a forma como aconteceu. Suicídio na comunidade negra é uma coisa que sempre foi mal vista e reprovada pelas pessoas. Elas não acreditam que seja possível. Existe um estigma ligado ao suicídio. Isso é visto como uma fraqueza, depois de tudo que a comunidade negra enfrentou ao longo dos anos. O Don Cornelius tinha uma posição muito importante na comunidade afro-americana. Ele era um ícone negro e estava ciente disso. Então, para muita gente, era inconcebível que ele cometesse suicídio. Ele precisava ter uma razão incontestável para fazer isso. Os que o conheciam bem discutiram as mudanças recentes em seu comportamento. Don was looking and acting much older than his years. Yeah, much older. Talking and talking and talking and talking. Not really having a measurement of what he was saying and how he was saying it. And that was just so unusual for Don Cornelius. Parecia que o Don não tinha controle de si mesmo. Parecia não estar ciente do que dizia e pensava. Parecia estar esquecendo coisas. Parecia alguém que, de repente, se tornou alheio a tudo. Na indústria musical, surgiu o rumor de que Don estaria sofrendo de mal de Alzheimer.
Alzheimer é uma doença degenerativa que danifica e mata células cerebrais. Emaranhados e placas podem se desenvolver ao longo do tempo e sobrecarregar o cérebro. Isso causa problemas graves de emoção, personalidade e funções cognitivas. As causas que iniciam o processo não são conhecidas, mas imagina-se que uma associação de fatores ambientais e genéticos é o que causa esse dano ao cérebro com o tempo. O mal de Alzheimer pode explicar o comportamento estranho mais recente do Don. Problemas de humor e dificuldade para dormir podem ser sintomas desta doença. Normalmente, o mal de Alzheimer é identificado em uma autópsia pelos sulcos existentes na superfície do cérebro, que se tornam bem estreitos. Mas examinando o cérebro do Don, eles notaram que o padrão dos sulcos estava normal. E para mim, isso elimina o mal de Alzheimer. Mas há algo estranho no cérebro do Don. Ele só pesa 1.050 gramas. Um cérebro normal pesa entre 1.350 e 1.450 gramas, bem mais pesado que o dele. Isso é característico de uma doença chamada demência vascular. Demência vascular ocorre quando células cerebrais são privadas de oxigênio e outros nutrientes. E isso faz com que elas morram. Isso está associado ao bloqueio ou obstrução de vasos sanguíneos que alimentam o cérebro, conhecido como acidente vascular cerebral. O desenvolvimento da doença pode desacelerar os processos mentais e causar temperamento irritável, além de variações de humor. Ciente de seu declínio cognitivo, Don também estaria mais suscetível à depressão. Uma das piores coisas da demência é que no começo você está ciente da deterioração. É possível ver isso acontecendo. A autoconsciência do Don começaria a desaparecer. Ele sentiria que está perdendo a própria identidade. Para alguém como ele, que quer manter uma imagem de alguém que está no controle, isso seria um grande golpe. Essa doença degenerativa pode ter contribuído para a crise física e mental do Don e, por fim, na decisão de tirar a própria vida. Mas o cérebro do Don sofreu tantos danos por causa do tiro que seria impossível diagnosticar isso numa autópsia. Entretanto, existe uma pista na autópsia indicando que o Don sofria de um problema muito debilitante. Bem pior do que todas as outras doenças dele. E eu acho que essa é a chave para entender por que ele morreu. Investigando a fundo o exame toxicológico, foi identificado um segundo remédio, carbamazepina. Semelhante ao valproato de sódio, um remédio que foi identificado no sangue do Don, carbamazepina também é receitada para transtorno bipolar. Mas as duas drogas tomadas ao mesmo tempo são usadas para tratar convulsões cerebrais. Convulsões podem ser descritas como tempestades elétricas que atacam o cérebro, fazendo com que o corpo tenha espasmos involuntários e às vezes terminando com a perda da consciência. Durante uma convulsão, o coração acelera, é difícil de respirar e é possível perder o controle das funções corporais. Estes ataques são fisicamente exaustivos e podem causar efeitos colaterais emocionais e mentais, levando à ansiedade, confusão e até mesmo depressão. Uma das piores coisas das convulsões é que é possível sentir elas chegando. Você tem a sensação de que algo ruim está para acontecer. E você literalmente perde o controle de todos os aspectos do seu corpo. Seu corpo faz coisas assustadoras e você não pode fazer absolutamente nada. Tem que viver com uma doença tão imprevisível, pode prejudicar muito o bem-estar de uma pessoa. O Don sentia que não podia confiar no próprio corpo e isso, com certeza, pode ter deixado ele deprimido. Convulsões ocorrem com a interrupção do sinal elétrico entre neurônios no cérebro. Isso pode ser consequência de uma lesão ou tecido cerebral morto. O tecido cerebral do Don pode ter sido lesionado de duas formas. Primeiro, a malformação arteriovenosa ou a cirurgia realizada para corrigi-la. Ele nunca se recuperou totalmente da cirurgia. As complicações levaram às convulsões que o afetaram para o resto da vida. Examinando o relatório da autópsia, eu vi outro motivo que pode explicar as convulsões do Don. Ele tem um aneurisma na parte da frente do cérebro.
Um aneurisma é um inchaço em um vaso sanguíneo fragilizado. O crescimento de um aneurisma causa pressão no cérebro e em nervos cranianos, o que leva a sintomas neurológicos como perda da visão, problemas de memória e de fala. O aneurisma pode ter agravado as convulsões que Don já estava vivenciando. As convulsões foram piorando muito com a idade. E no fim da vida, ele estava tendo mais de uma convulsão por dia. Na verdade, é visível que perto da morte as convulsões eram tão graves que os medicamentos simplesmente não estavam mais ajudando. A carbamazepina e o valproato de sódio não eram mais o suficiente. Quando se fala em medicação psicofarmacológica, estamos falando de equilíbrio. Estamos tentando equilibrar os neurotransmissores no cérebro. Don Cornelius estava tentando controlar as convulsões. Isso não é fácil. Se ele tomasse muito remédio, ele ia acabar se sentindo sonolento, mas se ele tomasse pouco, a convulsão ia acontecer. Para alguém como Don Cornelius, que vivia para estar no controle, essa sensação de impotência com certeza levaria à depressão. O aumento das convulsões iria causar um enorme estresse físico e psicológico no Don. E o risco de uma pessoa com essa desordem cometer suicídio é 3 vezes maior. E existe mais uma coisa que eu acho que foi a gota d'água. Perto da morte, Don Cornelius estava sofrendo com vários problemas físicos e mentais que causaram um impacto sério em sua qualidade de vida. E os mais sérios eram o aneurisma cerebral e possivelmente as complicações associadas à malformação arteriovenosa e seu tratamento, que o deixaram refém de convulsões. O Don tomava 2 remédios, carbamazepina e valproato de sódio, para controlar as convulsões, mas os remédios usados em conjunto não parecem estar mais surtindo efeito. E esses remédios têm efeitos colaterais que podem explicar por que o Don se matou. Eu acho que esta é a última peça do quebra-cabeça. Carbamazepina e valproato de sódio normalmente causam agitação, mudanças no humor e problemas para dormir. Mas alguns efeitos podem ser bem mais graves ou até mortais. Elas podem causar depressão e mesmo pensamentos suicidas. Junto com as convulsões, além de todos os outros problemas, os remédios podem ter levado o Don ao limite. O cérebro é uma máquina extremamente complexa e nós ainda não entendemos completamente todos os seus processos de funcionamento. Foram criados remédios incríveis para tratar problemas que nós entendemos, mas eles podem ter consequências imprevistas e acabar sendo tão perigosos quanto as doenças tratadas. Agora eu acho que sei como foram as últimas horas da vida do Don. Atormentado pela dor física e psicológica das convulsões, o Don não consegue dormir. Muitos anos de dor e incerteza o aguardam. Um aneurisma no cérebro significa que Don terá de enfrentar uma realidade de mais convulsões, mais cirurgias ou ambos. A visão dele está deteriorada e ele perdeu o controle da bexiga. Incapaz de fazer as coisas que ama, ele se sente isolado e deprimido. O Don acha que a carbamazepina e o valproato de sódio são suas únicas esperanças e continua a tomá-los diariamente. Mas quando os remédios entram em suas veias, eles apenas pioram seu humor e intensificam sua depressão. Ele sentiu como se as paredes estivessem se fechando. O Don Cornelius tinha 75 anos e sabia que estava se degenerando. Ele lutou contra as convulsões durante 30 anos e sabia que elas iam só piorar. E sempre que ele tomava os remédios, ele lembrava que não tinha controle sobre a própria vida. Ele estava deprimido e os remédios só pioraram a depressão. É claro que ele quis dar um fim àquilo. Neste momento, Don liga para seu filho, Tony. O Don decidiu tirar a própria vida. E o Tony pode ser a única pessoa que entende pelo que ele está passando. O telefonema foi como uma carta de suicídio. Você nunca sabe pelo que uma pessoa está passando. A médica pode ter dito que a qualidade da vida dele ia diminuir.
Eu só posso presumir que ele buscou a ajuda de profissionais médicos. É óbvio que tinha algo ruim acontecendo para ele ter feito aquilo. Ele se rendeu ao fato de que nada ia melhorar, a dor não ia melhorar. O Don Cornelius controlou incansavelmente tudo na vida dele, mesmo sofrendo de graves desconfortos mentais e físicos. Perto da sua morte, o aumento das convulsões o castigavam cada dia mais e ele estava perdendo o controle do próprio corpo. O suicídio foi um modo de recuperar o controle. O Don foi único porque ele criou tudo a partir do nada e se tornou um sucesso. Ele foi um grande visionário e pioneiro e, acima de tudo, um cara incrível. O Don foi uma parte importantíssima da história da música e do empreendedorismo. Ele criou um programa que exibiu a cultura negra para um número enorme de pessoas. E até hoje, isso não aconteceu novamente. Quando o Soul Train estreou, os Estados Unidos eram muito polarizados. Ainda existia muita segregação explícita. Essa foi a revolução. O programa conseguiu unir os brancos e os negros. E o Don Cornelius foi o responsável por isso. O mundo perdeu um inovador, um criador. Alguém que deu a vida à música e compartilhou com o mundo. Esse vai ser o legado dele para sempre. Aquilo que o Don criou com o Soul Train tornou ele querido para milhões de pessoas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Não importava o quão ele velho ficasse, ele continuava magnífico, continuava grandioso. Ele era sempre o incrível Don Cornelius. O Don sempre teve muito amor, paz e soul.